Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de televisão. Eu sou Lincoln Portela e estou acompanhado da advogada e mestre em Direito, doutora Alessandra Portela. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre o sistema socioeducativo. E para participar do debate, convidamos Roberto Ferreira Campos. Ele é servidor público da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, diretor de Segurança Unidade Socioeducativa de BH, especialista em sistema socioeducativo, gestor em segurança pública e graduando em Direito. Venha conversar conosco. Roberto, muito obrigado por sua participação conosco. Além de tudo isso, é também pastor de uma igreja batista. Boa noite, pastor Lincoln. Boa noite, Alessandra Portela. Boa noite, telespectadores da Rede Super. É uma honra poder estar aqui nesse programa, falando um pouco, do sistema socioeducativo, o qual sou servidor há 16 anos. Muito bem. Doutora Alessandra, muito obrigado também pela participação, sempre brilhante, e por certo vocês farão um bom bate-bola. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa noite. É um prazer estar aqui novamente nessa semana. Claro, o prazer é nosso. O agente de segurança socioeducativo é uma figura fundamental na execução das medidas de internação e semi-liberdade de adolescente em conflito com a lei. Eles asseguram o cumprimento das medidas socioeducativas, zelam pela integridade física, mental e emocional. Atuam também no processo de reinserção social, garantem a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício. Você, por acaso, sabe o que faz um agente de segurança socioeducativo? E aí, Roberto, o que faz um agente de segurança socioeducativo, além de tudo aquilo que foi colocado? Bom, a principal função do agente de segurança socioeducativo é garantir a segurança das unidades. Então, ele que não é o fim, Tem vários outros profissionais ali dentro de cada unidade, mas o papel principal do agente é garantir a segurança da unidade, dos servidores, principalmente dos adolescentes em conflito com a lei. Você tem uma noção de quantos servidores e agentes nós temos no estado de Minas Gerais? Agentes socioeducativos são mais de 1.000 agentes socioeducativos. Mais de 1.000. Servidores, você não tem uma noção? Então, servidores que compõem a segurança hoje, com certeza, mais ou menos uns 2.000. 2.000 servidores. Isso. Doutora Alessandra, e aí? Como é que nós vamos começar o nosso bate-bola com o nosso pastor Roberto? Então, pastor, muito boa noite novamente. Nós sabemos que, no geral, tanto o sistema prisional quanto o sistema socioeducativo recebem muitas críticas. E muitas pessoas, principalmente as pessoas que nos assistem hoje, não conhecem a realidade do sistema, conhecem apenas o que elas ouvem falar. Eu queria saber qual que é a situação hoje das unidades do sistema socioeducativo e o que você, na sua opinião, precisa aperfeiçoar. Tá. Hoje a realidade das unidades está bem diferente antes pandemia, As unidades estão bem mais vazias, Então, bem diferente de um cenário que a gente fala que é o cenário real. Então, o trabalho está um pouco mais tranquilo em relação ao quantitativo nas unidades, A crítica que a gente sempre ouve é porque há um desconhecimento, A maioria das críticas que a gente ouve é porque o pessoal não conhece as unidades, às vezes é confundido mesmo com uma unidade prisional, não sabe o trabalho que é feito nas unidades, O investimento que é feito, os profissionais que ali trabalham. Então, hoje o cenário de Belo Horizonte, principalmente, é um cenário bem mais tranquilo em relação ao quantitativo, Mas não é o cenário real. O cenário real, normalmente, são unidades mais cheias. E com unidades mais cheias, muitas ocorrências, muito eventos de segurança, poucos servidores, pouco recurso humano. É bem diferente do que a gente está vivendo. Eu acredito que esse cenário agora é bem mais confortável do que o real. Queria saber você falou em diferenças, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são essas diferenças entre o sistema prisional e o socioeducativo. Certo. Bom, o sistema prisional ele vai trabalhar com o maior de idade, que já
tem a partir de 18 anos, né? Que é o preso. O sistema socioeducativo trabalha com adolescente entre 12 e 18 anos incompleto. Então, são adolescentes que estão em estado peculiar de desenvolvimento, né? Imaturos, jovens, né? Que é um trabalho totalmente diferenciado, né? A política é totalmente diferente do sistema prisional. Política, profissionalização, de esporte, de cultura, tudo acontece dentro de uma unidade. Diferente, talvez, do que acontece no sistema prisional, que é mais uma política de privação. Mas me parece que vocês também absorvem até 21 anos. Em quais casos são esses? Isso. A medida de internação ela é até 21 anos compulsório, né? A gente fala, expulsório, né? 21 anos é a última idade, mas normalmente é de 12 a 21 anos. Essa que é a medida compreende essa idade. Agora, doutora Alessandra, a pessoa sair de lá com 21 anos, porque de fato parece-me que ela tem desafios maiores nesse sentido. E como é que uma pessoa dessa é tratada? A senhora é advogada, por exemplo, sai de lá com 21 anos, mas se ele não estiver devidamente recuperado, como é que nós vamos trabalhar isso? Roberto, Alessandra, ele tem que sair, é compulsório, ele tem que sair com 21 anos. Ele sai, se ele estiver cometendo ainda lá dentro infrações, ele vai para o sistema prisional ou ele é liberado imediatamente? E como é que a senhora vê isso? Vamos ler o Roberto, a senhora também trabalha nisso. Você, Alessandra, chamada de senhora é meio complicado para mim. Fazer só uma observação, que a medida de internação, o cumprimento é até 3 anos. 21 anos é a idade limite. Então, ele só cumpre, no máximo, 3 anos de internação. Seja qual for o ato, seja qual for o crime, ele só vai cumprir 3 anos. Né? Ainda que ele esteja em rebelião lá dentro, ainda que ele não tenha um bom comportamento, ele sai e vai para as ruas ou vai para o sistema prisional comum. Se ele cometer um ato lá com 18 anos, já é crime. Então, ele pode ser já encaminhado diretamente para o sistema prisional. Então, se ele comete um ato lá dentro, né, já com 18 anos, por exemplo, vai ser fomentada uma ocorrência e ele pode ir direto para o sistema prisional. Então, de acordo com a ficha dele, ele pode dar prosseguimento a essa medida de segurança, né? Isso. Se ele cometer um crime, que a partir de 18 anos já é crime, não é mais ato infracional, ele pode ser encaminhado direto ao sistema prisional. E aí, o juiz lá da vara criminal vai determinar a sentença para cumprir, talvez, paralelamente, até depois dele cumprir a medida socioeducativa. Nós conversávamos aqui no início do programa, antes do programa, sobre a questão de maioridade penal. Parece que a nossa advogada tem, assim, alguns posicionamentos nesse sentido, né? Como é que você vê isso? Sim. O grande objetivo do sistema socioeducativo não é somente garantir a responsabilização pelos atos praticados por esses jovens, mas também garantir um crescimento pessoal deles, né? Um crescimento não só pessoal, como social. E você acredita, Roberto, que isso tem acontecido, que a sociedade está preparada para receber esse jovem? A política do sistema socioeducativo ela é bem, sim, é uma política bem robusta. Há um investimento muito grande por parte do Estado para que esse adolescente, esse jovem, ele seja realmente recuperado, né? Agora, há alguns pontos que precisam ser melhorados, ao meu ver, né? Há alguns investimentos que precisam ser feitos na prevenção, né? Não adianta o investimento só depois que esse jovem ele é apreendido e cumpre uma medida, né? Ele tem que ser um investimento na prevenção. E esse é um dos pontos que talvez o Estado deixe a desejar. Então, quando ele está lá dentro, ele tem tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a um atendimento psicológico, ele tem acesso a atendimento jurídico, ele tem acesso a várias coisas que ele não tem quando ele está aqui fora. Então, quando ele vai sair aqui, de repente, ele não tem mais nada. Então, não trabalha-se também o posterior, né? O egresso que a gente fala, né? Então, a política para a prevenção e para o egresso ainda é uma política que precisa avançar muito.
E aí talvez a sociedade fica esperando que esse jovem, né, volta totalmente reinserido, mas falta políticas públicas para realmente reinserir ele. Só a medida em si não é o suficiente, não. Agora, ele falou também em nível de prevenção. Quais seriam esses níveis de prevenção antes de ele ser apreendido? Porque você vê muito pouco política de prevenção, né? Você vê um monte de unidades sendo construídas, a sociedade querendo que se constrói unidades, mas você não vê, por exemplo, política de prevenção, profissionalização, você não vê política de prevenção voltada ao esporte, você não vê política de prevenção para ir lá naquela comunidade, lá naquela área de atuação, por exemplo, e fomentar algo que vai capturar esse menino antes do traficante, por exemplo. Então, falta muito isso. Quase que você não vê programas que o Estado tem hoje relacionados à prevenção. Você tem pouquíssimos programas e que em alguma hora ele funciona, daqui a pouco termina o contrato com essa empresa, com aquela, e depois já não funciona mais. Tipo o Proerd, por exemplo? É um programa voltado mais, né, à política com drogas, mas não é só esse programa. Tem que ser programas de emprego, de primeiro emprego, de reinserir esse adolescente para ele ter outras opções. Ok. O Dox Mox Wellington já me provocou aqui. Apenas ele provocará hoje, como foi na semana passada. Existe uma pastoral do PSOL atuando nas unidades socioeducativas? Ele coloca pastoral ali entre aspas. Existe muita militância dentro do sistema, né? Muita militância, várias pessoas filiadas ao PSOL, por exemplo, fazem trabalho em unidades. Existe. E que tipo de trabalho? São advogados que vão para aquele lugar? São pessoas que vão ali conversar com os egressos? São religiosos ligados à questão ideológica ou não? Eu não sei se você teria liberdade para falar isso ou se isso te traria algum problema, né? Qual a sua avaliação? Eu já vi diferentes profissões lidando com adolescentes nas unidades que têm militância partidária, né? Assim, em todas as esferas, né? Tanto religiosa, tanto com questões ligadas à profissionalização, ligadas à cultura, que são militantes do PSOL. Agora, veja bem, militantes de direita não vão visitar essas unidades. Eles não têm o costume de advogados, de pastores, de sociólogos, não têm o costume de visitarem essas unidades. Elas ficam entregues mais a grupos de esquerda que legalmente, quero deixar bem claro, que legalmente vão lá. Eles não vão na ilegalidade, legalmente eles vão lá. O porquê de não termos grupos de direita lá? Normalmente os grupos de esquerda têm muito mais preocupação com a causa social do que os grupos de direita. Então, esse talvez é a principal razão, né? Os grupos de esquerda muitas vezes preocupam muito mais com questões sociais do que o grupo de direita, mas tem também de direita, menos que o de esquerda. Bem menos. Bem menos. Então, você acha, doutora Alessandra, que isso é uma questão não apenas de preocupação com o social ou de uma preocupação de captação de pessoas, de trazer pessoas para a militância de seus partidos? Como é que você vê isso? Sim, pelo que nós percebemos é que é o verdadeiro captação realmente de militância. Mas não só isso, sabe, Lincoln? Nós vimos que hoje os jovens cada vez mais estão entrando em maior volume e mais precocemente no mundo do crime, seja pela desigualdade social, seja também pela glamorização do crime, que não somente estes grupos que foram citados, mas também grupos midiáticos, né, colocam o crime como algo de sucesso, algo que seja encorajado, e também a sensação de impunidade. Nós vemos bastante isso. Eu queria saber do Roberto, além dessas percepções que você vê do trabalho dentro do sistema socioeducativo com essas pessoas, com essas intervenções de fora, o que você acha que tem, por que o jovem tem cometido crime cada vez mais na sociedade? O principal fator, né, nesse período meu de experiência é multifatorial, né?
mas eu acredito que seja o principal fator é falta de referência, né? Principalmente familiar. Desse período que eu tenho trabalhado, e isso sempre tem me incomodado, me preocupado, mas o principal é a falta de referência familiar. Como é multifatorial, além da questão, né, da falta de referência familiar, eu acredito que tem uma legislação que precisa ser adequada ao tempo, né, uma legislação que ela precisa caminhar junto com esse crescimento, políticas públicas que sejam realmente efetivas para trabalhar com prevenção, né, não só depois que o crime é cometido, mas antes do crime ser cometido. Então, acho que esses 3 principais pontos sejam bem fundamentais para a questão da criminalidade. Essa inserção do jovem na criminalidade. Na realidade, a sociedade civil organizada, ela tem tido mais êxito em fazer um trabalho de ressocialização antes que as pessoas entrem propriamente para o crime, ou de adaptação, de cuidado, do que as próprias políticas governamentais, e isso se refere a todo o Brasil. Seria isso mesmo? Sim, certeza. Eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, claro que o Estado ele tem que elaborar políticas públicas, né? Mas efetivamente há vários outros grupos que colaboram com essas políticas públicas, principalmente a igreja, né? É isso que eu iria perguntar. Os evangélicos, os católicos, carismáticos ou os católicos, eles também se aproximam, eles têm espaço para poderem ali cultuar ou realizar as suas missas ou seus cultos, fazerem visitas. Nós temos ali uma inserção grande de questões espirituais dentro do sistema socioeducativo, ou isso é um pouco limitado? O adolescente ele tem direito à assistência religiosa, né? E a demanda maior que tem é a demanda cristã. Então, há várias igrejas, né, dentro do sistema socioeducativo, igrejas evangélicas, católicas, né, que fazem um trabalho espiritual, né? A Igreja Universal é uma delas, que faz um trabalho muito forte nas unidades, mas, via de regra, há uma liberdade, sim, para fazer o trabalho. Vamos voltar à questão da maioridade penal? 16 anos ou 18 anos? Na sua avaliação, também na sua avaliação aí. Claro. Hoje em dia, com 16 anos, nós podemos votar, estamos tomando tantas decisões, e por que não podemos ser responsabilizados também pelos atos que nós praticamos? Então, sim, pela maioridade penal, 16 anos é mais que suficiente. Hoje em dia, não há que se falar em passar mais a mão na cabeça, né, desses jovens. Podendo discordar de Alessandra ou não, a sua avaliação. Eu não sei se você poderia falar sobre isso também. Eu discordo em redução à maioridade penal puramente por redução. O fato só de reduzir a maioridade penal não vai resolver, né? Agora, os casos, por exemplo, de atos infracionais análogo a crime hediondo, eu acredito que deveria ter uma sanção muito mais eficaz, né? Não dá para um jovem que comete um crime de latrocínio, por exemplo, e ele responder como um jovem que cometeu um roubo. Então, assim, a redução por redução não vai resolver, né? Mas os crimes graves, crimes considerados hediondos, então poderia se aplicar uma medida mais severa. A maioridade penal, por exemplo, a partir dos assassinatos. Crime hediondo. Pois é, todos eles. Todos os crimes hediondos. Vamos relacioná-los aí? Para que o pessoal tenha uma consciência maior? O latrocínio, o homicídio, né? Vários outros. O homicídio seguido... Qualificado, isso. O latrocínio, né? E que, por exemplo, no último webinário de segurança pública, Minas Gerais e o Brasil, né? O crime de homicídio ficou em terceiro, cometido pelos jovens infratores. É um crime hediondo. Então, já está em terceiro, né? Primeiro é o roubo, segundo é o tráfico, agora é o homicídio, é um crime hediondo. E aí, esse jovem ele vai cumprir o mesmo tempo que um jovem que cometeu um roubo, por exemplo.
Então, assim, nesse caso, eu acho que a sanção... Parâmetros deveriam ser diferentes. Seriam diferentes. Para além dessa discussão da redução da maioridade penal, precisamos de um sistema penal que funcione efetivamente, não somente para aquele que está lá passando por uma internação, mas principalmente pelo funcionário que garante, né, pelo servidor público que garante para que tudo isso aconteça. A valorização do servidor também é muito importante, principalmente também da própria estrutura física, né, do sistema. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Roberto, como que é essa diferença, há diferença entre estados no sistema socioeducativo ou ele funciona de maneira uniforme? O sistema socioeducativo ele é gerido pelo SINASE, que é uma lei de 2012, né, que é a Lei 12.594, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Nessa lei, ela dá diretrizes, princípios, buscando que seja uniforme, né? Mas cada estado tem uma pasta que administra o sistema. Então, logicamente, há uma grande diferença. Você pega Minas Gerais, que é administrado pela Segurança Pública, né? A Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, a SUASE, ela está dentro da SEJUSP, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Outros estados estão dentro de outras pastas, educação, direitos humanos, e isso, com certeza, dificulta essa uniformidade, porque cada pasta é administrada pelo um viés, pela uma ideologia completamente diferente da outra. E isso dificulta ser mais uniforme, mais padronizado. Pastas onde estão presentes controvérsias ideológicas, podemos assim dizer. Isso mesmo, é isso aí. Na realidade, nós poderíamos, então, elaborar uma lei federal para que apenas as secretarias de Segurança Pública, Justiça ou Segurança Pública fossem as responsáveis, ou encontraríamos alguns entraves nesse sentido, entraves constitucionais ou entraves meramente políticos? Entraves vai ter, né? Porque é uma seara muito ampla. Mas eu acredito que seria muito assertivo ter uma lei federal para que isso fosse administrado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Porque as unidades são unidades também de segurança. Ali tem um servidor que ele vai ter que garantir a ordem, vai ter que garantir a mediação de conflitos o tempo todo. O tempo todo tem um jovem que tem um problema territorial, que tem uma guerra com o outro, e ali quem vai garantir essa convivência lá dentro é esse servidor, via de regra, esse servidor que vai estar entre esses dois jovens em conflito com a lei. Então, seria muito assertivo, mas entraves vai existir, porque o próprio SINASE fala da pasta de direitos humanos a nível de união. Né? A nível de união vem a pasta de direitos humanos. Praticamente quase todos os recursos que vêm para esse sistema vêm da União e da pasta de direitos humanos, mas seria muito assertivo uma lei que padronizasse. A questão de armamento, vocês andam armados lá ou lá dentro vocês não têm o uso de arma, não têm a posse da arma dentro do sistema? Aqui em Minas Gerais, diferente de outros estados, o agente tem o direito ao porte de arma de fogo. Não apenas a posse, mas ao porte. Ao porte. O porte fora da área de trabalho. Então, dentro da unidade não se usa arma de fogo. Ele usa a arma de fogo para proteção pessoal. Né? Mas você... No caso de uma rebelião, por exemplo, é um taser, o que é? Como é que vocês controlariam uma rebelião, por exemplo? Em caso de rebelião, necessariamente tem que ter o uso da força externa. A tropa de choque vir. Para caracterizar uma rebelião, tem que ter a força de segurança pública externa. A polícia militar é acionado em caso de rebelião. A unidade ela vai trabalhar até o momento que não se estabelece uma rebelião. Quando estabelece uma rebelião, é até um conceito que é dado, é a desordem, né, sem a intervenção da unidade. Então, a força externa vai ser sempre acionada quando é um caso de rebelião. Os outros casos, né, a unidade consegue resolver. Então, tem vários casos de tumulto, vários casos de motim, né, que é subversão à ordem, que a própria unidade consegue resolver. Mas isso sem equipamento quase nenhum. Né? Tem muito pouco equipamento, é um ponto, eu acho que precisa ser evoluído, né? Um escudo, equipamentos de proteção para controlar situações e eventos de segurança. Quais são os principais casos?
Olha, não é corriqueiro motim, mas existem várias unidades que passam por motim. É comum você ver ocorrências de subversão à ordem. É comum você ver. Mas, às vezes, por exemplo, tem situações de território, problemas de adolescente com o outro, e geram vários danos, agressões, que necessariamente não tem necessidade de ser força externa, mas tem que ser controlado pela própria unidade. E você não tem praticamente quase equipamento nenhum para fazer isso. Ok. Doutor Alessandro, suas considerações finais, estamos chegando ao fim do programa. Gostaria de agradecer o convidado pela participação, principalmente por essa sensação e segurança que nós tivemos, que quando entra um jovem no sistema socioeducativo, ele não tem mais aquela sensação de impunidade e de irresponsabilidade. Obrigado, Roberto, por trazer essa consideração para a gente, e fica de aprendizado e até o convite para a gente estar sabendo mais sobre o sistema. É verdade. Roberto, muito obrigado por sua participação e que Deus continue te usando ali, porque, por certo, você deve levar a palavra através da sua vida e também, não sei como, mas, por certo, você deve participar de alguma pastoral evangélica lá também, né? Certo. Eu que agradeço o convite, agradeço ao pastor Lincoln, Alessandra, telespectadores da Rede Super. Eu quero deixar aqui, né, uma palavra, né, assim, principalmente para as igrejas, os pastores, né? Não só eu mente que eu faço um trabalho com princípios, né? Eu estou na gestão de unidade, mas é que façam esse trabalho, que vão até as unidades, que sejam parte, né, de levar esse evangelho para um grupo que tem uma letalidade enorme, né? Que tem, todo dia, você tem um caso de adolescente, de jovens, né, morrendo, cometendo suicídio, cometendo homicídio. Então, é muito importante o evangelho, a palavra ser pregada nesses espaços. Eu, enquanto pastor, mesmo estando na gestão, sempre que eu tenho oportunidade, eu levo a palavra, né? Incentivo o trabalho da espiritualidade nas unidades. Muito obrigado, Roberto, pela participação. Muito obrigado, Alessandra. E muito obrigado a você que também participou do nosso programa. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.